16 em diante. Glória a Jesus. Primeira Tessalonicenses 5:16. Glória a Jesus. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Vou ajudar vocês. Fica antes de 2 Tessalonicenses. Ajudei? Eu não ajudei muito. Espero ter ajudado. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém não trouxe Bíblia, acompanhe na tela aqui. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22. Afastem-se de toda forma de mal. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora e da atenção de vocês. Quem aqui é crente em Jesus, é cristão? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Glória a Deus. Vamos ver. Aleluia. Todo mundo aqui é crente, ó. Então prepara aí. Aleluia. Glória a Deus. E quem não é crente, se tem alguém que ainda não é crente, vai sair daqui crente nessa noite. Quando a gente fala crente, a gente fala, de certa forma, até brincando, que se você está aqui, você crê no Senhor Jesus, você veio receber uma palavra de Deus, você veio adorar o Senhor. Mas o Senhor me deu nessa noite uma palavra para a igreja, uma palavra voltada para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela tem algumas marcas. A igreja do Senhor, ela precisa ter algumas marcas. Quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação, eu não falo de CNPJ, eu falo da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Precisa ter marcas, e esse texto, Paulo, ele cita algumas marcas. Quando ele escreve à igreja em Tessalônica, ele cita algumas marcas que a igreja precisa ter, e marcas que nesse tempo estão se perdendo, marcas que nesse tempo algumas igrejas e algumas pessoas estão deixando para trás, e nós não podemos deixar para trás. Não estou aqui para profetizar a tua casa nova hoje, embora, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar em nome de Jesus. Então, portanto, não durma na minha pregação, senão eu vou dar um grito contigo e vou te chamar a atenção. Porque essa palavra nós precisamos deixá-la entrar em nossas vidas, irmãos. Ela precisa entrar em nós para mudar a nossa vida, para mudar a nossa mentalidade, para nós como igreja do Senhor crescermos na fé, crescermos na graça, crescermos no conhecimento. Aleluia. E a primeira marca dessa igreja, Paulo diz no versículo 19: alegrem-se sempre. Pastor, mas como eu vou estar alegre sempre? A pessoa vai dizer, mas eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho dificuldades, eu tenho aflições que eu passo, que eu enfrento, lutas, algumas que eu mesmo criei, algumas que eu mesmo plantei e agora eu estou colhendo, mas umas que eu não fiz nada para estar vivendo elas, mas eu estou vivendo essas lutas mesmo assim. Então como que eu vou me alegrar, irmão? Se você é crente em Jesus, você precisa aprender que a tua alegria não vem da circunstância, que a tua alegria não vem do momento que você está vivendo. A tua alegria vem porque você é salvo. A tua alegria vem porque ainda que nós não merecêssemos coisa alguma, a não ser o inferno, o Senhor Jesus morreu numa cruz para nos salvar, e nos lavou e nos remiu com o seu sangue. Hoje nós somos livres do pecado, hoje nós somos livres do inferno, nós somos livres da condenação, nós somos salvos em Cristo Jesus.
Então a nossa alegria, ela não depende daquilo que está acontecendo na nossa vida. Pastor, eu não posso ficar triste. É claro que vai ficar, porque nós somos seres humanos, nós nos entristecemos, nós passamos tribulações, mas eu tenho que me lembrar em todas as tribulações quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho que me lembrar que eu sou filho de Deus, que Ele me salvou. Para eu estar muito pior do que eu estou. Se você está passando pelo deserto, era para você estar muito pior, mas você não está, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor te abençoou. Aleluia! Alegre-se sempre. Sexta-noite nós estávamos aqui na vigília de oração, e nós estávamos clamando e nos derramando na presença de Deus e buscando a presença do Altíssimo. Quando nós começamos a orar e nós começamos a combater contra o inferno, nós começamos a combater contra o diabo, nós começamos a guerrear contra as potestades do ar. E nós oramos pelos nossos filhos, e nós colocamos os nossos filhos na presença de Deus, e nós repreendemos todo o laço do inimigo, e nós repreendemos toda a armadilha, toda a ferramenta preparada contra eles, e nós abençoamos os nossos filhos, os seus filhos. Nós estávamos aqui orando pela sua vida e pelos seus filhos, e quando acaba a oração, nós ali contando testemunhos, o que um sentiu, o que outro Deus mostrou para ele, aquele ambiente de paz, de presença de Deus aqui, quando de repente a minha filha, ela quer ser ginasta olímpica, aí ela estava virando umas ginásticas, umas estrelinhas e não sei o que, e quando vê, dá um estouro aqui nesse piso aqui, e estava uma chuva sexta de noite, por isso que vocês não vieram na oração, né? Eu acho que foi por isso que vocês não vieram na oração sexta de noite, estava uma chuva muito forte. E aí estava uma trovoada, relâmpago e chuva, e deu aquele estouro, e eu digo, caiu um raio, só pode. A Laura tinha virado uma estrelinha e batido o joelho, né? Eu achei que fosse a cabeça, depois eu vi que era o joelho, e doeu muito, ela gritou de dor, tadinha. E aí chegamos em casa, depois o joelho estava desse tamanho, inchado assim, e aí eu estava lá no sofá, e pensando assim, mas eu orei pela minha filha, ela se machucou depois da oração, mas me dá licença. Aí quando eu pensei isso, a pastora veio de lá e falou para ela assim, filha, vai glorificar a Deus, porque Deus te deu um livramento. Tu podia ter te quebrado, tu podia ter batido a cabeça no chão e desmaiado, te machucado. E aí o Espírito Santo falou comigo, é isso. Não importa a tribulação, não importa o momento, não importa a dificuldade, alegre-se sempre, confie em Deus sempre, saiba que Deus está no controle de tudo sempre, e se alguma coisa aconteceu na tua vida de ruim, saiba que Deus está te livrando de algo pior. Assim é o crente, assim é o cristão. Alegre-se sempre. A Bíblia não ia estar dizendo para você se alegrar sempre, se isso não fosse possível, e ainda que isso não seja possível, o Senhor é o Deus do impossível. Uma marca da igreja verdadeira, uma marca da igreja que agrada ao Senhor é a alegria. Nós só temos nos alegrado quando tudo dá certo, ou nós nos alegramos sempre? Eu vejo pessoas e assim, direto, muita gente que quando está tudo bem, é alegre, glorifica a Deus, testemunha, dá oferta na igreja, não falta um culto, glória a Deus, Deus vai me usar, Deus está me abençoando, Deus está transformando a minha família, Deus está transformando a minha casa, mas na primeira luta, já se esfria na fé, já desiste de Jesus. Irmãos, você não tem motivo algum para desistir de Cristo, Ele te tirou do inferno. Se você passar por qualquer outra tribulação, ainda assim você precisa glorificar o Senhor, porque Ele te livrou do inferno, porque Ele te salvou. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Instabilidade não pode fazer parte da vida do crente, bipolaridade não pode fazer parte da vida do crente. Uma hora eu quero o céu, outra hora eu não quero nada. Você precisa se converter a Cristo de verdade, você precisa se converter a Jesus de verdade. Porque nesse mundo você vai ter tribulação, nesse mundo tu vai ter aflição, nesse mundo tu vai passar dificuldade, mas ainda assim a palavra está dizendo, alegrem-se sempre, aleluia, glória a Deus. No versículo seguinte, a palavra diz, orem constantemente. Aqui, irmão, não há segredo. É estar constantemente com os teus pensamentos voltados ao Senhor.
A oração não é só quando você vem na igreja, na vida de muitos infelizmente. Mas a oração não é quando você está num ambiente religioso. A oração não é quando você dobra os seus joelhos somente. A oração não é quando você para tudo que está fazendo para falar com Deus. Se você pode, glória a Deus por isso. Mas você pode orar desde quando acorda pela manhã, no caminho para o trabalho, fazendo as suas tarefas da casa, trabalhando. Você pode estar orando e falando com Deus, com o teu pensamento voltado para Deus. Isso é orar constantemente. Paulo sabia o que ele estava falando para a igreja. Ele sabia que todo mundo tinha sua vida natural, tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que cuidar da casa, tinha que fazer suas coisas, tinha os seus compromissos. Mas ainda assim ele disse: orem continuamente, orem constantemente. Você é daquele crente que só busca a Deus depois que já tomou a decisão e deu tudo errado? Porque a maioria dos crentes é assim. Ele faz tudo o que dá vontade, ele faz tudo o que acha que é certo, ele executa todos os seus planos sem consultar o Senhor. E aí depois, quando tudo dá errado: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu não sinto mais a Tua presença? Por que está me faltando dinheiro? Por que eu não tenho paz na minha casa? Enche Deus de porquê. Quando na verdade, se nós orássemos sempre, constantemente, o Senhor iria direcionar todos os nossos passos, o Senhor iria direcionar todas as nossas decisões. Orem continuamente, é outra marca da igreja que agrada o Senhor. Vai anotando aí na tua mente. Ainda no versículo 17: agradeçam, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Agradeçam em todas as circunstâncias. A coisa mais feia, uma das coisas mais feias que existe é a ingratidão, irmãos. Jesus, ele curou, certa feita, 10 leprosos. Você sabe que a lepra não tem cura. Você sabe que aqueles 10 leprosos estavam condenados a viver distante das suas famílias e da sua comunidade. Você sabe que a lepra é uma das piores doenças que podia existir na época. Aí Jesus vai e ele cura 10 leprosos de uma vez. E a Bíblia diz que só um voltou para agradecer, que só um voltou para dar graças. E o Senhor perguntou: cadê os outros 9? Foram ingratos, seguiram seu próprio caminho. Mas aquele que voltou decidiu seguir Jesus. Aquele que voltou decidiu seguir o caminho do Mestre. Aleluia. Agradeço em todas as circunstâncias. A gente lembra do que falta, ou a gente lembra daquilo que Jesus já fez? Outro dia eu preguei aqui sobre a viúva lá com as botijas de azeite, e o profeta perguntou para ela: o que tu tem? E ela disse: eu não tenho nada. Como que ela não tinha nada se ela tinha um pouco de azeite? Às vezes nós agimos assim, a gente prefere olhar para o que não tem, a gente prefere olhar para o que está faltando do que para aquilo que tem, daquilo que Deus já está fazendo na minha vida e na sua vida. Pare, pense, faça uma autoanálise desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, quanto Ele já operou na sua vida, quanto Ele já agiu na sua casa, quanta transformação já houve em diversas áreas da sua vida. Mas você prefere muitas vezes olhar para aquilo que você não alcançou, prefere muitas vezes olhar para aquilo que o outro tem e você ainda não tem. Irmão, glorifica a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida, glorifique a Deus por aquilo que Ele já te deu, porque pode ter certeza que o pouco que você tem é muito para muitas pessoas que gostariam de ter a mesma coisa. Então glorifique ao Senhor, e não importam as circunstâncias. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Nós não podemos abafar o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. Às vezes nós queremos controlar tudo, e é muito bom quando a gente, é muito confortável quando a gente consegue controlar as coisas.
É muito confortável quando a gente consegue controlar o ambiente, é muito confortável quando a gente consegue controlar alguma situação na nossa vida, mas irmãos, nós não temos que ter o controle de tudo, não. O controle de tudo pertence ao Senhor, o controle de tudo tem que pertencer a Deus. Tem que haver lugar para o Espírito, tem que haver lugar para o Espírito Santo agir, tem que haver lugar para o Espírito Santo falar, para o Espírito Santo operar na sua vida. Não apaguem o Espírito. A Bíblia compara a ação do Espírito Santo a um fogo, algo vivo, algo intenso, algo que queima no peito. E tem muito crente que nunca sentiu uma queimação no seu peito quando começa a orar, quando começa a buscar a presença de Deus. Irmão, deixa eu dizer para você, isso é possível, isso acontece. Quando o Espírito Santo quer falar com você, quando o Espírito Santo quer te visitar, muitas vezes você vai sentir um fogo dentro do seu peito queimando, literalmente um calorão, uma queimação dentro do seu peito. Não apague o Espírito, deixa o Espírito agir, deixa o Espírito falar contigo, deixa o Espírito te direcionar. No Antigo Testamento, Deus falou para não apagar o fogo do altar, para não deixar apagar o fogo do altar. Levítico 6,12 diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Hoje nós não temos um altar de pedra, irmãos. Hoje o altar é o nosso coração, é a nossa vida. E a cada manhã você tem que colocar lenha, a cada manhã você tem que não deixar a chama apagar, não deixar o fogo apagar. Os cuidados dessa vida, lembra da palavra do semeador? Os cuidados dessa vida arrancaram a semente daquele que não estava firme. Você precisa abrir o teu coração, nós precisamos abrir o nosso coração e construir, deixar Deus agir nesse altar com fogo que não se apaga, que arde constantemente. Às vezes nós deixamos apagar o fogo por bobagem, nós deixamos apagar o fogo por orgulho, nós deixamos apagar o fogo por incredulidade. Irmãos, quantas vezes, olha o que o Senhor está me falando aqui, quantas vezes você está assim, na risca, na linha, para você alcançar um sonho na sua vida, para você alcançar algo que tem almejado há muito tempo, para você romper em alguma área da sua vida, mas aí deixa o orgulho entrar, mas aí deixa o pecado entrar, aí deixa o diabo agir, dá legalidade para o diabo agir, e você estava ali, na marca do gol, como eu posso dizer assim, para que você entenda, mas você perdeu tudo aquilo que tinha construído. É como Moisés, que ele conduz todo o povo pela terra prometida, em direção à terra prometida. Moisés conduz o povo, Moisés tira o povo lá do Egito, Moisés conduz eles pelo deserto. Quando chega no Mar Vermelho, Moisés levanta o seu cajado, Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa, canta o hino da vitória do outro lado, e eles conquistam uma terra, e eles conquistam outro território, e eles avançam, e eles vão adiante. Deus manda pão, Deus manda água da rocha, Deus manda carne que veio voando em direção no mar, Deus manda tudo o que eles precisam. Eles veem o sobrenatural de Deus, é nuvem de dia, é chama de fogo de noite. Deus está cuidando deles, Deus está conduzindo eles, Moisés está à frente do povo. Mas quando Moisés desobedece o Senhor, Deus diz: toca na rocha. Moisés, ele fica brabinho e vai lá e dá uma pancada na rocha, e ele desobedece o Senhor. Certo dia, alguns dias depois, o Senhor leva ele a um lugar muito alto, mostra toda a terra prometida para ele, e ali Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida. Moisés estava ali, irmãos, ele viu a terra. Ele viu a terra. Quantos de vocês já viram aquilo que Deus tem preparado? Quantos de vocês já tiveram um vislumbre, já sentiram aquela graça, aquela paz, aquela presença de Deus na sua vida? Mas às vezes por causa de uma bobagem, mas às vezes por causa de um detalhe, apaga o Espírito. A Bíblia diz: não apaguem o Espírito, não apaguem a chama do Espírito. Coloquem lenha nesse altar, para que o fogo não se apague. Diga glória a Deus. Deus quer nos guiar, irmãos, mas a gente precisa permitir que o fogo dele continue queimando em nós, que o fogo dele continue queimando em nós.
Tem muito crente que vai passando o tempo, ele quer ser um crente profissional. O que é um crente profissional? Essa revelação veio do alto aqui agora, recebe aí. Um crente profissional é aquele crente que chega no horário, é aquele crente que dá o dízimo, é aquele crente que não falta a santa ceia. Um crente profissional é aquele crente que obedece o pastor em tudo. Um crente profissional é aquele que cuida de tudo que lhe foi dado para cuidar na igreja. Um crente profissional não falta um domingo na igreja. Um crente profissional faz tudo certinho ali. Só que o crente profissional já deixou o espírito se apagar há muito tempo. O espírito já se apagou há muito tempo. O espírito não tem mais lugar para agir na vida dele, porque agora ele é um profissional da fé, porque agora é um crente profissional. Agora ele pode dizer para outro: ó, se tu for que nem eu, assim tu vai para o céu. Se tu for que nem eu, assim tu vai ser uma bênção. E eu não estou dizendo que você não tenha que ser exemplo, tem que ser sim exemplo, mas irmão, você não é um profissional da fé, você é um filho de Deus, o filho do Deus Altíssimo. E filho tem que relacionar-se com o Pai, filho tem que abrir o coração para o Pai agir na sua vida, em nome de Jesus. Não apaguem o Espírito, diz a palavra de Deus. A chama tem que continuar viva em nós. Nós temos que continuar alimentando esse fogo. É Deus que acende, mas a responsabilidade de manter acesa é nossa. Aleluia. Deus vai acender um fogo em alguém aqui hoje, em nome de Jesus. Alguém vai sentir isso que eu falei, está na palavra de Deus. Você vai sentir um calorão no seu peito, você vai sentir uma ardência, como disse o profeta: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, preso em meu peito, e esse fogo não me dá descanso. Pois assim vai acontecer na vida de alguém essa noite, na vida de alguém que vai abrir o coração, na vida de alguém que não quer apagar o Espírito, na vida de alguém que, se porventura apagou o Espírito, Deus vai reacender essa chama hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que continuar colocando lenha. Aleluia. Não trate, versículo 20, com desprezo as profecias. A palavra de Deus, ela não deve ser ignorada. Profetizar, a palavra profetizar, quando você vai ver no original, no Novo Testamento, ela quer dizer anunciar a palavra. E eu não estou dizendo que Deus não pode usar alguém em profecia, pode, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Mas profetizar, o maior número de vezes que a palavra profetizar aparece no Novo Testamento, ela tem o significado de anunciar a palavra. Você pode ser um profeta, você pode ser uma profetisa, você pode anunciar, você deve anunciar a palavra de Deus aonde você estiver. Não tratem com desprezo a palavra de Deus. Ela é escudo, ela é sustento, ela é espada, ela é luz, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus não pode ser tratada com desprezo. Tem crente que está cheio de ideia, tem crente que está cheio de pensamento, tem crente que está cheio de revelações, e quando você vai ver, não tem nada relacionado à palavra de Deus, é coisa do coração, é achismo, é aquilo que a pessoa pensa que ela ouviu em algum lugar. Irmão, a profecia principal que você precisa é a palavra de Deus. Aleluia! Não tratem com desprezo as profecias. Como é que você tem recebido a palavra de Deus? Com indiferença, com desprezo ou com fome? Fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus tem que ser uma característica, uma marca da igreja que agrada o Senhor. Uma marca da igreja que agrada a Deus é a fome pela palavra de Deus. Tem crente ainda aqui ou não? Amém? Diminuiu pela metade. Meu Deus, mas sempre é tempo de conserto, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Alguma outra tradução vai dizer: examinai tudo e retende o bem, ou retende o que é bom. Irmãos, nós vivemos em um mundo que é cheio de influências. Cheio de influências. Tanto que as pessoas que estão na internet são chamadas de influencers. Por quê? Porque elas influenciam outras pessoas. Você influencia dentro da sua casa,
você influencia no seu ambiente de trabalho, você influencia na igreja. Mas quando você pega um celular, você grava um vídeo que tem muito alcance, você influencia dezenas, centenas, até milhares de pessoas. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós consumimos, porque aquilo vai influenciar a nossa vida. Eu estava lendo um pouco sobre neurociência, irmãos. As redes sociais, esses vídeos curtos têm fritado o cérebro das crianças. A gente que já é mais velho, já fica meio doidão, fica olhando vídeo, quando vê, passou meia hora, uma hora, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Agora imagina uma criança de 7 anos, de 10 anos, de 12 anos. Eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem pensar. Faz um teste, se tem alguém na tua casa que fica muito tempo no celular, bota um filme para assistir, vê se assiste todo. Bota uma pregação para assistir, assiste na igreja, porque fica feio levantar agora e sair aqui no meio. Mas a gente não consegue mais parar. O cérebro das crianças, das pessoas que consomem demais, está fritando, literalmente. Porque os neurônios, eles vão se queimando mesmo, se fritando mesmo. É muita influência, irmãos. Então você tem que se deixar influenciar pela palavra de Deus. É que é mais cômodo eu só assistir, é que é mais cômodo eu só ouvir, é que gasta menos tempo, eu não preciso me dedicar, eu não preciso ler. Não é que nem aquele que ele oferta na igreja, ele é fiel, dizimista fiel. Aí ele pensa que a igreja é banco, ele diz, não, é só eu botar lá que Deus vai mandar de volta. É só eu ofertar e dizimar que Deus vai multiplicando. Mas a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer estudar, não quer fazer um curso, não quer se preparar. Mas Deus tem que mudar a minha vida financeira, eu tenho que romper, porque eu sou dizimista fiel. Claro, é mais fácil colocar na conta dos outros, é mais fácil colocar na conta de Deus. Então isso vale para todas as áreas da nossa vida, irmão. Eu quero alguém que me entregue uma profecia. Eu vou lá no culto e o pastor vai pregar, ele tem que estar na unção, ele tem que me dar algo que eu estou precisando ouvir. Mas quantos dias tu não abre a tua Bíblia para ler? Quantos dias tu não faz uma campanha de oração? Quantos dias você não pede para Deus te revelar algo através da palavra dele? Então você pode escutar tudo, você pode ouvir o que você quiser, irmão. Eu não, porque meus ouvidos não são pinico. Isso não ficou muito espiritual, né? Mas é a verdade. Mas se você quer escutar tudo que vem pela frente, escute. Quer assistir tudo que vem pela frente, assista. Mas a consequência, ela virá. Então, meus amados, por isso precisamos discernir e guardar aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que edifica a nossa mente. Nós temos que filtrar aquilo que entra aqui nesses ouvidinhos aqui, ó. Tem que filtrar, não é qualquer coisa que pode entrar. Ainda tem crente aí ou não? Eu falei que ia pregar para crente hoje, né, irmãos? Se é um culto evangelístico, eu ia dar mais uma aliviadinha aqui, mas não. Todo mundo é crente, levantou a mão que é crente, então é só Bíblia aqui, não tem nada além da Bíblia aqui. Reclama com o autor. Por último, aleluia, o pastor já vai terminar, graças a Deus. Afastem-se de todo tipo de mal, ou fugir da aparência do mal, como está em algumas traduções. Não é só evitar o mal, irmãos, é evitar aquilo que parece mal. Vou repetir, não é somente evitar o mal, é evitar aquilo que parece mal. Porque muitos de nós, às vezes pensamos assim, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Depende do contexto. Você não vai viver a tua vida baseada no que os outros pensam e esperam de ti. Mas a nossa vida sim, ela é referência. A nossa vida sim, ela tem que ser um exemplo. A nossa vida sim, ela tem que, as pessoas olhar para nós e nós temos uma autoridade para dizer, como Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um homem sujeito aos mesmos pecados que nós, um homem de carne e osso. Mas ele conseguiu ser exemplo, ele conseguiu com autoridade falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele se afastava do mal, ele fugia da aparência do mal. Pastor, mas tu está falando o versículo, está falando o texto bíblico aí, mas e na prática? São coisas do dia a dia, irmãos. Coisas do dia a dia, como homem casado, não ficar dando carona para mulher que não seja sua.
não é? Mulher casada, não ficar pegando carona com o marido das outras, não ficar de contatinho no WhatsApp. Porque eu tenho meu amigo lá no trabalho. Que é isso, irmão? Vai te converter. Aí o irmão fala, porque eu tenho as minhas amigas lá do RH, lá no trabalho lá. Os amigos, olha que te botaram para a rua se elas trabalham no RH. Que negócio é essa de amiga? De amigo? Homem tem amigo homem, mulher tem amiga mulher. Mas isso é muito retrógrado, pastor. Isso é muito... Então vai, depois está aqui, pastor, meu casamento está destruído, não tem mais jeito. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Então são as pequenas coisas, às vezes, que não tem maldade. Começa sem maldade, foi só uma mensagem, foi só um bom dia, foi só uma carona daqui e ali, foi só um abraço, foi só um beijo no rosto. Mas é assim que começa. Até que o diabo encontra a legalidade e ele faz uma farra na sua vida. Então fujam daquilo que parece mal. Não é só se afastar ou só evitar o mal, é evitar aquilo que parece mal, é fugir da aparência do mal. Isso fala de vigilância, isso fala de postura, ainda mais no tempo que estamos buscando santidade, esperando a volta do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé antes que você durma. Aleluia. Às vezes nós flertamos com coisas, irmãos, que parecem inofensivas, mas que aos pouquinhos vão nos afastando de Deus, que aos pouquinhos vão apagando o Espírito. A nossa vida precisa refletir Jesus, e refletir Jesus, irmãos, é refletir santidade. É refletir santidade. Jesus, me ajuda. Eu queria tanto que eles começassem a chorar, mas eu vou ter que falar umas coisas aqui, porque eu sou pastor de vocês, irmãos, e as pessoas acham que eu sou dono da vida de vocês. As pessoas acham que vocês são meus filhos. Nem meu filho faz tudo que eu mando. Aí eu recebo ligação. Está transmitindo ainda? Meu Deus do céu, já comecei. Eu recebo mensagem: pastor, o que o meu marido vai fazer aí na igreja, porque ele volta pior para casa? Aí o outro: pastor, o que a minha mulher faz na igreja, que ela sai bem de casa e volta um demônio? Aí outro dia eu tive que xingar um. Aí eu não aguentei, irmãos, aí eu pequei. Aí um mandou mensagem e diz assim: a irmã fulana congrega aí na igreja? E eu digo: sim, a irmã está aqui, uma benção. Tá, porque ela me deve um dinheiro. Até isso eu tenho que responder, porque ela me deve um dinheiro e não me pagou. E eu perguntei para ela: é isso que o pastor Emerson te ensina lá na igreja? Daí eu fiquei bravo, irmão, pequei, irmão Vinícius. Fiquei bravo, daí me irei. Eu falei: escuta aqui, irmão, nem o teu filho faz o que tu manda. Tu nem na igreja tu tá. E tu acha que eu sou dono da vida dos irmãos? Se a irmã te deve, vai cobrar ela. Que mania que vocês têm de tudo que as pessoas fazem de errado é culpa da igreja. Lava a tua boca para falar o nome da minha igreja. Aí eu digo: agora vai vir atrás de mim agora, né? Vai vir. Aí o irmão falou: pastor, desculpa, é que eu não quis dizer isso. Não quis, mas disse. Você tem que ser exemplo lá fora, irmão. Você tem que ser exemplo lá fora. Para de dar escândalo para o nome de Jesus. Jesus disse assim: vai acontecer escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se jogado no fundo do mar. Então vigia, você vai errar como eu vou errar. Nós erramos, nós falhamos, nós somos seres humanos. Mas lute, irmão, para ser um bom exemplo. Lute para viver em santidade. Porque o último versículo dessa palavra aqui, o 23 ainda não é o último, mas o 23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados
irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Ele não quer santificar apenas uma área da nossa vida, irmão. Ele quer santificar a nossa vida por completo. Quando você entrega a tua vida parcialmente para Jesus, a transformação nunca vai ser completa. A transformação só é completa quando nós entregamos totalmente a nossa vida para Ele. Você consegue entender isso? E é Ele que nos santifica. Então, antes de nós orarmos hoje, antes de nós participarmos da ceia, pense nisso. Eu vou recapitular aqui. Como está a nossa alegria? Nós temos nos alegrado sempre? Ou buscado isso, pelo menos? Como está a nossa vida de oração? Nós temos sido gratos a Deus, temos permitido o agir do Espírito, estamos recebendo de bom grado a palavra. O que nós temos absorvido daquilo que consumimos? Como está a nossa santidade? São coisas que nós devemos pensar, porque estas são marcas da igreja que agrada o Senhor. Estas são marcas da igreja que agrada a Cristo. E se tem alguma coisa que eu não quero da minha vida, é desagradar o Senhor, é entristecer o Espírito Santo. Então eu preciso entender esse tipo de coisa, eu preciso consumir esse tipo de palavra, eu preciso receber esta profecia da parte de Deus sobre a minha vida. Hoje é dia de nós alinharmos a nossa vontade à vontade do Senhor. É dia de nós tomarmos decisão na nossa vida, de nós acertarmos com Deus aquilo que precisa ser consertado, de nós, quem sabe, alguém abandonar o pecado, as práticas mundanas. Deus continua chamando uma igreja que vive de forma diferente. Ou você acha, irmão, que todo mundo é trigo na igreja? Ou você acha que 30% da população brasileira é evangélica? Grandes coisas. Vocês acham que 30% da população brasileira está salva? O Brasil não estaria do jeito que está. Então a igreja que o Senhor está chamando, a igreja que o Senhor está preparando para aquele dia, é uma igreja que vive de forma diferente. É uma igreja que luta para agradar o Senhor, que vive para agradar o Senhor, que se esforça para agradar o Senhor. Eu quero orar contigo nessa noite. Porque hoje é tempo de você examinar a sua vida. Você pode estar muito bonitinho exteriormente, você pode até estar servindo na igreja, mas o Senhor quer consertar e quer transformar todas as áreas da sua vida. Quando o Senhor ele confrontou os fariseus certa feita, ele disse: vocês são como sepulcros caiados. O exterior é bonito, é adornado, enfeitado, mas por fora está tudo apodrecido. Assim está o seu coração. Jesus dizendo aos fariseus. Quem sabe alguém aqui se tornou um profissional da fé. Eu sou um cristão de carteirinha, mas há muito tempo não sente o fogo do Espírito. Muito tempo não sente a presença de Deus. A comunhão, a presença nos cultos com os irmãos, isso faz parte de uma vida saudável para um cristão, mas não é isso que vai te salvar. Não apague o Espírito, deixa a chama queimar novamente. Em 1 Coríntios 11, 28, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Para de fechar os olhos para aquilo que você tem que mudar. Eu vou falar mais uma vez. Para de fechar os olhos para aquilo que Deus já te mostrou que precisa ser mudado, para aquilo que Deus já te mostrou que precisa ser transformado. Ah, mas eu não consigo sozinho. Ele está aqui para te ajudar, e Ele vai te ajudar. Agora examine-se a si mesmo. Examine o seu coração. Pastor, mas eu pequei, eu errei. Então se arrependa do seu pecado, se arrependa dos seus erros
e firme a tua aliança com Deus essa noite. Comece novamente essa jornada, recomece na presença do Senhor. Se você ainda está aqui, irmão, deixa eu falar algo para você. Se você ainda está aqui, é porque ainda dá tempo de recomeçar, porque ainda dá tempo de fazer direito, porque ainda dá tempo. Aleluia! Se Deus te trouxe aqui, se Jesus ainda não voltou, se você ainda não se foi, é porque ainda dá tempo. Ei, caraba, chora, lababaxá. Decida, examine-se a si mesmo, examine o teu coração, examine a tua vida, para que você possa se arrepender e participar da ceia do Senhor. Feche os teus olhos aí no seu lugar, enquanto nós adoramos um instante. Os irmãos vão se posicionando, os que vão servir a ceia, e você no seu lugar, glorifica a Deus. Aproveite esse instante. Não precisa você cantar, você precisa se consertar com o Senhor. Você precisa fazer um propósito com o Senhor. Os meninos vão cantar para que nós tenhamos esse tempo de oração. Comece a orar, comece a falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Não é sobre olhar para o lado, irmãos, é sobre olhar para dentro de si nessa noite. É sobre olhar para dentro de si. Aleluia. Faça a tua oração. A sua